Yeah. 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 Não foi cortado. Olá, meu nome é Flávio, sou engenheiro agrônomo, consultor da FS Consultoria. Hoje nós vamos comentar sobre cuidados na aplicação com agrotóxicos. Dentre tantos pontos, nós gostaríamos de comentar no dia de hoje somente apenas 3 cuidados específicos que o produtor ou mesmo o aplicador ele deve ter em mente para ele mesmo fazer o monitoramento. Esse monitoramento, esse ajuste, essa adequação, ela tem que acontecer antes do momento da aplicação. No galpão, numa área reservada, ele tem que observar, tem que fazer essas observações críticas para que a sua aplicação ela seja a mais perfeita possível com relação ao alvo que ele quer atingir, quer seja a praga, quer seja a doença, quer seja o mato, ao mesmo tempo que ele dê segurança. Não adianta você ter um produto muito bom, equipamento muito bom, se você, aplicador, não observa os cuidados de segurança. Neste momento, nós gostaríamos de participar, de fazer comentar sobre 3 pontos específicos. Primeiro, com relação à máscara, ao tipo de máscara que deve ser utilizada. Tanto esta descartável, quanto esta com filtro, elas são indicadas para aplicação de agrotóxico. A grande diferença é que essa, pelo seu próprio material, ela não tem a mesma resistência de um material desse. Porém, você a utiliza e você descarta naquele dia de trabalho, naquela movimentação com agrotóxico, e depois você descarta. Essa aqui ela pode ser reaproveitada, desde que sejam observados alguns pontos, que seria as próprias correias de fixação, a própria base que vai junto ao seu rosto, e principalmente com relação ao filtro. Essas duas aqui, elas podem ser lavadas com água e sabão neutro, e colocado para secar em local seco. Já o filtro, em hipótese nenhuma, ele deve ser lavado. Então, o filtro ele tem prazo de validade. Como esses também, ele tem prazo de validade, mas principalmente o filtro, ele é mostrado na sua lateral. O período de fabricação e a duração após a fabricação, ou mesmo já vem o próprio válido até. Se ele não pegar água, ou de chuva ou de lavagem, esse material ele vai durar até a sua validade estabelecida pelo fabricante. Um ponto que você deve observar é o seguinte, que quando você começa a balançar e você vê o barulho interno, esse material, mesmo ele estando na validade, ele precisa ser descartado. Se ao você utilizar ele junto com a máscara, você começar a sentir dificuldade de puxar o ar, também ele já deve ser descartado. O que normalmente a gente recomenda é que quando você compra um conjunto como esse, você sempre compre mais um filtro de reserva, que ele vai ser próprio para isso. Se você deixar para comprar depois, o que é que pode acontecer? O filtro que pode estar disponível não ser o mesmo desse material. E aí você tem que comprar um outro conjunto completo para poder se adequar a esse novo filtro. Segundo ponto que eu gostaria de comentar neste dia seria com relação ao bico de aplicação. Para todo e qualquer tipo de aplicação, ele exige um bico específico para a aplicação. Nesse caso específico, é um bico leque, que normalmente ele é indicado para herbicidas. Mas existem outros tipos de bico, de ponteira,
que seria justamente o cone vazio, cone cheio. E você deve ter cuidado justamente com relação à pressão recomendada pelo fabricante da ponteira, certo? Do bico. Se você coloca menos pressão, ele não vai fechar a área de cobertura ideal. Se você der mais pressão, ele vai pulverizar muito mais produto. Quando ele pulveriza muito mais, ele quebra as partículas da água, as gotículas de água em partes muito pequenas, que você facilita a deriva do produto, ele não consegue chegar do bico até o seu alvo. Antes disso, ele sofre ação de deriva. Se você bota menos pressão, o fato dele não alcançar a área de atuação, de aplicação, ele pode estar caindo muito mais produto que deva ocasionar naquela área específica da planta, o que vai gerar o escorrimento do produto. E o produto, ele pode, em hipótese nenhuma, não pode ocasionar o escorrimento. Ele tem que ser pulverizado. Então, ele tem que ser, a gota ela tem que ser fragmentada para alcançar tanto a parte superior, quanto também a parte inferior, a parte interna da planta. E quem vai fazer isso é a escolha do bico ideal. Então, ao comprar o bico, ao comprar a ponteira, ver junto ao fabricante dele qual é a pressão de trabalho, qual é o produto indicado para se trabalhar com ele. E o terceiro ponto que eu gostaria de comentar neste momento seria com relação ao rótulo do produto. Muitas das vezes isso é passado desapercebido, o produtor ou o aplicador, ele só vai em cima do nome comercial. Esse aqui é um produto biológico, por isso ele é classificado como verde, mas nós temos a vermelha, hoje na nova legislação, 2 vermelhas, 2 azuis, amarela e verde. E aí o que é que acontece? Nisso aqui, nesse rótulo, ele está todas as informações necessárias para a aplicação. E um detalhe que eu gostaria de participar, são essas figuras que existem na base inferior do rótulo, o que é chamado de pictogramas. E nele vem falando, antes da aplicação, no manuseio do produto, como depois no manuseio do produto, quais são os equipamentos de segurança que o aplicador ele deve estar utilizando naquela atividade. Então, antes da aplicação do produto, no pegar o produto do armário, do local que está reservado, até o momento da preparação da cauda, certo? Ele precisa de um determinado tipo de equipamento. E depois da cauda pronta, já dentro do pulverizador, ele precisa de outros tipos de equipamentos. Alguns permanecem os mesmos iniciais e alguns equipamentos complementares. E principalmente, já no finalzinho, ele vai dizer se esse produto ele é tóxico ou não ao meio ambiente. E por isso você precisa evitar o derramamento do produto, a questão do escorrimento, como foi falado anteriormente, como também o descarte do produto após a aplicação. Então, nesse material, que envolve toda e qualquer embalagem, quer seja de plástico rígido ou de material flexível, plástico, papel, ele tem esse rótulo que tem todas essas informações. Então, o que eu acho interessante que o produtor ou o aplicador, ele deve ter a curiosidade de ler por obrigação, parar para observar todas essas informações que vão da concentração do produto, as precauções gerais, os cuidados na preparação da cauda, as precauções durante a aplicação do produto, precauções após a aplicação, questão de período de carência, de reentrada na área, o que é que deve ser feito com as embalagens vazias, que no caso sempre é a tríplice lavagem. Então são pontos importantes. Então, a questão dos filtros, propriamente dito, questão dos bicos, das ponteiras de aplicação e o rótulo das embalagens, para você ter a curiosidade de ler. São essas as informações, existe muito mais, existem outras, então
tão importantes quanto para garantir a aplicação do produto com segurança.